Bom dia, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma vez estarmos juntos, mais um Palavra à Mesa. Eu quero convidar você a se assentar, se acomodar, procurar aí separar esse tempo para a gente poder ter um tempo proveitoso, onde nessas semanas nós temos trabalhado panorama bíblico do Pentateuco, dos 5 livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Já tivemos um tempo aí com o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e agora o livro de Números para essa manhã. Ok? Então, seja bem-vindo, fique à vontade, se prepare para poder postar suas perguntas, seus comentários na nossa rede social, no nosso canal do YouTube, e assim nós podemos também compartilhar com vocês e responder e trazer respostas e acrescentar algo mais além dessa aula, ok? Interaja conosco, será uma bênção. Ora, para hoje então nós temos o livro de Números. O livro de Números tem como significado hebraico Bemidbar, que quer dizer no deserto, significado no deserto, que descreve melhor o seu conteúdo, a jornada de Israel, ok? Livro de Números. O livro de Números, ele relata vários eventos do povo de Israel durante o deserto, ok? E mais do que isso, esse nome Números tem a ver com o censo que Deus ordena ser feito no deserto. E esse censo, ele reúne as famílias e as tribos de Israel, conforme cada tribo, cada família, serem contados todos os homens, e aqui no caso, homens capazes de ir à guerra ou de se defender a nação. Tá? Bom, capítulo 1 diz assim: Então Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída da terra do Egito. E disse o Senhor. Bom, quando nós falamos dos livros do Pentateuco, cada nome do livro ele tem uma associação com as primeiras palavras relatadas pelo livro. Por exemplo, Bereshit, no princípio. Êxodo significa os nomes, as primeiras palavras de Êxodo. Fala sobre os nomes, genealogia de Jacó. Levítico, as primeiras palavras chamou Deus, e chamou. Então, você vai ter no princípio os nomes, chamou no deserto, chamou e agora Números no deserto. Meio que uma brincadeira com as palavras, a gente começa a formar uma frase a partir desses nomes, ok? No princípio, os nomes, chamou no deserto. Olha, logo mais nas próximas semanas, veremos Deuteronômio. Mas a partir disso,
Deus envia então o povo de Israel para que faça um censo no deserto. Fizesse a contagem das pessoas a partir da sua capacidade de guerra, que fossem todos contados, todos os homens. É atribuído a Moisés. E no caso, esse livro, ele se atém a falar, como nós lemos aqui, a partir do segundo ano que eles haviam saído do Egito. E relata cerca de 38 anos até a conquista das planícies de Moabe na terra de Canaã. Antes da entrada na terra de Canaã, ok? Vamos lá. O objetivo do livro é falar um pouco sobre o caráter de Deus de corrigir, de disciplinar seu povo, de mostrar sua fidelidade, apesar das infidelidades e da rebeldia e da incredulidade do povo. Então, esse livro revela o caráter de Deus, onde, através dessa disciplina de Deus ao povo de Israel, traz para nós lições espirituais sobre fé, obediência e perseverança. Estrutura do livro. O livro se divide em 3 grandes seções geográficas e temáticas. Vamos lá. A seção local do capítulo. Local, conteúdo do conteúdo principal. Capítulo 1 ao 10 é o povo ainda no Monte Sinai. Organização do povo e do acampamento, santificando ali ao redor do Monte Sinai, onde o povo estava ali sendo contado, ali no deserto do Sinai, em um período onde, pela dica do capítulo 1 que nós lemos, Moisés, na tenda do encontro, recebe a direção de Deus de contar ao povo. Ou seja, o que era a tenda do encontro? A tenda do encontro era uma estrutura que foi feita por Moisés antes de ter o tabernáculo. Moisés, por uma direção de Deus, construiu uma tenda, e essa tenda ela ficava fora do arraial, onde Moisés atravessava. Quando ia para a tenda do encontro, ele atravessava toda a tenda, todo o arraial, entrava na tenda do encontro, e nessa tenda chamada tenda do encontro, a nuvem de Deus entrava na tenda do encontro, e Deus ali falava com Moisés. Então, capítulos iniciais de Números vai falar sobre esses eventos ali ainda ao redor do Monte Sinai, onde Deus entrega no Monte Sinai a sua lei, entrega os seus mandamentos ao povo de Israel. Ali é relatado não somente a lei, mas também todo o projeto de construção do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo são entregues ali nesse período, a santificação desses utensílios, culminando na consagração desses utensílios e do tabernáculo e dos sacerdotes, preparando para um novo tempo que o povo de Israel teria. Bom, ainda no capítulo 10, que é a primeira etapa aqui do livro de Números, ainda no capítulo 10, Deus dá uma ordem no verso 13
para que eles saíssem do Sinai em direção a Canaã. Vamos lá, capítulo 10, verso 11, diz assim: No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo. Agora já não era mais tenda do encontro, entenda, era o tabernáculo, que abrigava as tábuas da aliança, as tábuas da lei, né? Nesse dia os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto de Sinai, e viajaram por etapas, até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava o exército da tribo de Issacar. E Eliabe, o filho de Elon, chefiava o exército da tribo de Zebulon. Então, o tabernáculo foi desarmado, e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben. Seguindo seus esquadrões, à frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo da família de Coate, carregando os objetos sagrados, e quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos, em seguida, junto à sua bandeira, Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava o exército da tribo de Manassés. Abida, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim, finalmente partiu da retaguarda de todos os acampamentos. O estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos, à frente do seu contingente, estava Aiezer, filho de Amizadai. Pegiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. Iaira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que colocavam em marcha. Bom, primeira etapa do povo ali no deserto de Sinai, chegaram a cumprir a missão daquilo que foi proposto lá no Egito, que era sair do Egito e adorar ao Senhor no deserto do Sinai. Ali no Monte Sinai, Moisés recebe a lei, transmite para o povo elabora ali a construção do tabernáculo, e agora celebram a Páscoa, e a partir dali eles saem e carregam o tabernáculo em direção à terra de Canaã, ao deserto de
Padã Arã. Bom, no deserto, né? Ainda, agora outro deserto, capítulo 11 ao 21. Murmuração, rebeldia e punição. 40 anos de peregrinação marcam esse período da história. Ali, murmuração pela falta de água, murmuração pela falta de comida, murmuração pela falta de carne, onde Deus supre eles em vários momentos, mas a murmuração deles vem como algo penoso para o povo de Israel, que promove para eles uma peregrinação que era para ser de alguns dias, uma peregrinação de 40 anos pelo deserto. Terceira parte do livro de Números já é uma parte onde eles vão se preparar para entrar para a terra de Canaã, onde, através do exército com Moisés, eles vencem os exércitos dos moabitas, acampam nas planícies moabitas, que é ali planícies regadas pelo Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão estava a terra de Canaã. Então, ali surge um grande personagem, que é Balaão, profeta, onde é contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Israel. E todas essas afrontas, todos esses empecilhos, todas essas resistências, Israel vai sofrendo até chegar ali em Moabe e conseguir vencer aquela batalha, que foi uma batalha extremamente difícil. Porém, eles conseguem se estabelecer ali nas campinas de Baçã, onde eram campinas muito, muito propícia para a criação de gado, onde, se eu não me engano, Rúben, Manassés e Gade, se eu não me engano, eles pedem a Moisés que lhes dê aquela terra por possessão, né? Porque eles eram grandes criadores de gado. Porém, Moisés consegue enxergar duas vias acerca desse pedido. Uma, que já está com a terra ali, ficar acomodado e não ter que atravessar o Jordão para a guerra, onde ele fala, não, vocês podem ficar com a terra, mas quando for um momento propício para que seus irmãos conquistem todo o território, cada um conquiste suas terras, você deverá sair, deixar aqui a terra, atravessar juntamente com seus irmãos, e o acordo é fechado e eles ficam com aquela possessão de terra, né? Onde se finaliza o livro de Gênesis. Principais personagens nesse livro de Números: Moisés, é claro, líder e mediador entre Deus e o povo, né? Arão, que ali já na fase inicial do livro, ele é configurado como o sumo sacerdote de um projeto de redenção para o povo de Israel, né? Miriam, profetiza, irmã de Moisés e de Arão. Josué e Calebe, únicos espias fiéis, foram os únicos que foram até a terra de Canaã e voltaram com um testemunho positivo acerca do que criam para conquistar a terra que estava proposta para eles. Balaão, profeta pagão, usado por Deus. Por que por Deus? Esse profeta foi contratado por Balaque
para profetizar contra o povo de Israel, mas todo o altar que foi feito, ele chegava para profetizar, ele não conseguia proferir maldição contra Israel, e ele liberava palavras de bênção e abençoava Israel, porém, ele é um instrumento maligno para dar instruções a Balaque de como fazer com que o povo pudesse se tornar alvo da maldição de Deus, ou seja, levando o povo a pecar. Corá, Datã e Abirão, líderes de rebelião contra Moisés. Esses três se levantaram contra a autoridade de Moisés, e a terra se abriu e consumiu ele e suas famílias de uma vez por todas. Então, eventos que marcam a disciplina, marcam o zelo de Deus em corrigir o seu povo, e levar o seu povo a cumprir o seu chamado. Tá? Temas importantes que envolvem esse livro é a questão da santidade de Deus, e uma santidade que exige obediência. A desobediência culmina em maldições. Fidelidade de Deus nas promessas. Né? É o tema fundamental acerca desse livro, é a fidelidade de Deus, que apesar do povo pecar, sair do caminho, se rebelar contra Deus, fazer tantas coisas ruins, Deus ainda assim seguia no propósito de conduzi-los até conquistar a terra de Canaã. Outro tema central, importantíssimo aqui, é o período da murmuração e incredulidade. A geração que saiu do Egito pereceu por falta de fé. Murmuravam, reclamavam, tudo era motivo de reclamação. Ora, liderança e autoridade espiritual, né? Nesse livro se relata também a rebelião de Corá, Abirão e Datã, que se rebelam contra Moisés, e Deus age de uma forma muito radical contra a rebelião às autoridades. Ali Deus protege a autoridade de Moisés e Deus corrige a rebelião de homens que se levantaram contra Moisés. Transição de gerações. A nova geração se prepara para herdar Canaã. Ou seja, a geração de Moisés conquistou até a terra de Moabe, que estava às margens do Rio Jordão, e do outro lado estava a terra de Canaã. Porém, não conquista a terra de Canaã. Sendo assim, eles tiveram uma experiência sensacional de vitória militar ao vencer Moabe e ao conquistar o território de Moabe. Porém, eles tinham o grande desafio de conquistar a terra de Canaã, o que passou por um processo de troca de geração, de vir uma geração mais nova, uma geração que cria na conquista da terra de Canaã, e entre os da geração antiga, os únicos que permaneceram foram Josué e Calebe, para coordenar uma nova geração para conquistar a terra de Canaã. Lições espirituais que podemos tirar. A caminhada cristã é semelhante à jornada do deserto. Né? A nossa caminhada aqui nessa terra, a nossa caminhada cristã é como a caminhada, a peregrinação que eles tiveram pelo deserto. Nós não somos dessa terra, nós só somos de uma outra realidade espiritual, onde essa terra não tem nada para nos oferecer. Porém, ao caminharmos aqui, passamos por necessidades, por lutas, por provações, por guerras, onde
Deus, Ele nos protege, Deus, Ele nos salva, Deus, Ele nos conduz a conquistas, apesar de não parecer estar nada favorável a nós. Né? A murmuração impede o avanço e a conquista da promessa. Ora, esse ensino espiritual é um ensino essencial para a vida de qualquer cristão, onde devemos entender que a reclamação é uma forma de rebeldia a Deus, de insatisfação com relação à bondade de Deus. Então, nós temos que ter muita cautela ao externar uma murmuração, ao externar algo que é contrário aos princípios e valores da palavra de Deus. Então, Deus transforma até as maldições em bênçãos. Ou seja, Balaão estava totalmente desenhado, preparado, organizado para profetizar contra o povo de Israel. Na última hora, o que ele fazia? Abençoava. Vamos lá. Outro ensino espiritual importante é a fé perseverante. Uma fé consistente, uma fé firme, que nós precisamos desenvolver para alcançar os locais de promessas de Deus. E isso nós vemos na vida de Caleb e Josué, onde Caleb discursa, depois de ter passado todos da sua geração, está diante de uma nova geração, ele fala, olha, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 80 anos, e agora ele já está com quase 120. Né? Algumas manifestações de tipologias de Cristo que apresentam no livro de Números. Primeiramente, podemos pontuar a nuvem e a coluna de fogo. Enquanto o povo peregrinava pelo deserto, havia uma nuvem que cobria, protegendo o povo do sol, e à noite uma coluna de fogo que aquecia, protegendo o povo do frio. Além de que essa nuvem, ela dava direção de onde ou para onde eles deveriam seguir. Outra figura que representa Cristo é a figura da serpente de bronze, Neustã, que durante a praga das serpentes que vem morder vários israelitas que ficam adoecidos, a serpente, ela é erguida, uma serpente de bronze por direção de Deus, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse curado. Até que esse princípio espiritual começou a ser deturpado, começou a ser idolatrado. Com a idolatria que vinha sobre a serpente, então a nova direção de Deus veio sobre aquele objeto, onde Deus manda destruir aquela serpente, fazer aquela serpente, porque estava levando o povo a se corromper. Outra tipologia de Cristo é o maná que caía do céu, que ele se alimentava todos os dias, onde Jesus, lá no livro de João, vai falar sobre ele ser o pão da vida, e o pão que Moisés deu, ou seja, através do maná, todos aqueles que comeram daquele pão morreram, porém aqueles que comem de Cristo jamais morrerão. João capítulo 6. Amém? Muito bem. Mas aí tem outras também, tem a rocha que foi ordenada para que fosse tocada por Moisés para
fluir água para saciar a sede, onde essa água que jorrava da rocha é semelhante a Cristo, que jorra para trazer vida eterna através das nossas vidas, através dos nossos irmãos. Ao invés de agredir aquela rocha, Moisés deveria ter tocado nela, e ele espanca a rocha, onde o Cristo que foi espancado, o Cristo que foi ferido, fornece para nós fonte de vida eterna. Amém? Bom, o livro de Números traz essas realidades, esses ensinos, essas instruções, né? E é um livro extremamente importante para entendermos muito acerca do caráter de Deus, ok? No mais, por hoje ficamos por aqui. Mais uma aula concluída, onde nós trabalhamos hoje o livro de Números, o livro do Pentateuco, o livro Números, que relata uma revelação muito profunda acerca do caráter de Deus para com as nossas vidas. Muito obrigado pela participação de cada um. O nosso material segue aí no link da aula, onde você pode baixar esse material, estudar com mais cautela, ler alguns versos bíblicos que nós não mencionamos aqui, mas que estão no material, ok? E qualquer dúvida, manda lá no nossos comentários no nosso canal do YouTube. No mais, um bom fim de semana. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia para todos vocês.